Evangelho de Mateus, capítulo 4, de 1 a 4. Esse será tanto o nosso ponto de partida, como uma espécie de trilho na qual nós vamos nos mover. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, o texto sagrado diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, pela unção e pela operação do Teu Espírito Santo, não apenas nesse ambiente, mas de forma especial na mente e no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu oro que a Tua palavra fale e cale em nossos corações. Eu oro que ela venha acompanhada, ó Deus, daquela ação que só o Teu Espírito, o Espírito da verdade, pode produzir, iluminando os olhos do nosso entendimento, trazendo revelação, trazendo percepção espiritual, assim como uma aplicação personalizada, única, singular, como lhe é próprio, Senhor. Nós oramos que o Senhor cumpra o propósito pelo qual Tua palavra tem sido liberada nessa hora. Que ela não apenas nos desperte, mas que ela provoque, pela ação do céu, correspondência. Que possa haver, de fato, ó Deus, mais do que informação. Que ela seja acompanhada de uma liberação dos céus nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. E pela certeza de que o Senhor nos ouve, nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa dizendo que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. O mesmo Espírito que o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, acredito eu, o dirigiu ao jejum. Outro dia alguém disse, bom, o texto só fala que o Espírito o liderou para ser tentado pelo diabo no deserto. E normalmente eu rebato, e você acha que Jesus se permitia ser dirigido pelo Espírito Santo numa coisa, mas não em outra. Vamos lembrar que ele viveu nessa terra como homem, e como homem ele foi plenamente dependente de Deus. Numa vida de oração e jejum, numa vida onde de fato ele se move não com os atributos divinos da operação dos seus milagres, mas como um homem. Atos 10, 38 fala sobre como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto não diz que ele fez o que fez porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Ou seja, como homem, ele se move sob a unção do Espírito Santo. E se o que Jesus fez, ele tivesse por acaso feito como Deus, nós jamais poderíamos, como ele falou, fazer as obras que ele fez, o que dizer maiores. A única razão pela qual isso é possível é porque ele no seu ministério se moveu como homem ungido pelo Espírito Santo. E é importante que eu e você olhemos para Jesus dessa forma. Porque durante muito tempo, quando eu lia sobre os 40 dias de Jesus, eu pensava, ninguém aguenta isso. É só porque ele era Jesus. Mas pasme você, o ser humano tem uma capacidade de durar sem comida mais do que a maioria de nós imagina. Para quem não sabe, o recorde mundial de jejum está no Guinness Book de 1971. Um escocês jejuou por nada menos do que 382 dias. Tá certo? Começou com mais de 200 quilos e terminou com 83. Ele ganhou de um urso hibernando o tempo que ele ficou sem comida. Quando voltou a comer, não lembrava mais o gosto da comida. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender esse desenho. Quando você deixa de comer uma refeição ou duas, você começa a sentir um desconforto. Normalmente nós chamamos de fome, mas eu quero fazer uma distinção entre essa fome e a que Jesus sentiu. Nesse momento de desconforto, seu corpo que deixou de receber energia, que normalmente vem através da glicose, do carboidrato que você consome, ele busca uma fonte alternativa de energia no seu corpo. Qual? Glicogênio, armazenado no músculo e principalmente no fígado. E no máximo 3 dias, suas reservas de glicogênio terão esgotado. E seu corpo terá entrado no que os médicos chamam de cetose. Isso significa que agora a fonte de energia, que não é mais a glicose nem o glicogênio, ela vem das reservas de gordura no seu corpo.
Se você já ouviu falar da dieta cetogênica, ela produz na pessoa o mesmo efeito que o jejum prolongado. A diferença é que na dieta cetogênica a pessoa está comendo carne, gordura, vegetais, mas não come glicose. Então ela força o organismo a buscar energia na reserva de gordura. Então é uma dieta feita para acelerar diretamente a queima da gordura. Mas a pessoa tem a mesma energia. Quem passa alguns dias sem comer, depois dos primeiros dias de desconforto, principalmente da desintoxicação que você experimenta nos primeiros 3 dias de jejum, caso você não tenha se preparado para ele, o que você vai descobrir é que depois de 3 dias você já não tem fome. Até o 5º dia a maioria diz que tem vontade de comer. Alguns você não pode dar bobeira com o braço perto, que ele pode dar uma mordida até o 5º dia. Mas alguma coisa acontece depois disso. E você percebe que seu organismo trocou um alimento externo por um interno. E você simplesmente permanece saciado até que essas reservas terminem. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome ao final de 40 dias, essa é a fome real, literal. Isso significa o fim das reservas de gordura. É o início do estágio de inanição, de consumo de tecido. E por que eu estou destacando isso? Porque esse momento de fome, e isso me faz imaginar que Nosso Senhor era assim, fit, magrinho, saradinho. Né? Por quê? Em primeiro lugar, vivia da dieta do Mediterrâneo, até hoje considerada das mais saudáveis. Segundo, vivia numa época sem poluição, não comia alimento processado nem industrializado. Terceiro, eles andavam muito. A Bíblia diz que quando Pedro sai de Jope para pregar em Cesareia, na casa de Cornélio, ele cobriu a distância em 2 dias. Você sabe quantos quilômetros são? 60. Isso dá uma média de 30 quilômetros por dia caminhando. Mesmo que não fosse a média diária, você percebe que eles tinham um ritmo. Isso me faz imaginar que Nosso Senhor era bem enxuto. Por quê? Eu já fiz 3 de 40 dias. Eu nunca tive fome. Porque aqui tem reserva, meu amigo. Então isso me faz imaginá-lo com menos reservas do que eu. Agora, diante desse momento de fome, você precisa entender que o que está em questão aqui é o que talvez seja o mais básico e primitivo dos instintos humanos, sobrevivência. É nesse momento que Satanás vem tentar Jesus. A tentação não era para quebrar o jejum, porque a Bíblia diz que ela acontece depois dos 40 dias e 40 noites, o que obviamente para mim sugere que o ciclo havia fechado. Mas a proposta de Satanás era, uma vez que ele já ia terminar o jejum, acelerar a forma de conseguir alimento. E alguém no desespero muito menor, como Esaú, muitas vezes chega ao ponto de vender o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Essa área da alimentação, gente, não é tão simples como muitas vezes eu e você pensamos. Existe mais complexidade sobre aquilo que está por trás do que normalmente paramos para pensar. Mas fato é que o homem cai lá no jardim, cedendo exatamente a uma proposta que vem maquiada por trás da comida.